né? Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, em nome de Jesus. Mateus capítulo 3, onde vai vir falando sobre João Batista. Amém? Hoje, se eu não me engano, é a terceira oração da campanha Revestível de toda a armadura de Deus, onde fica localizadas em Efésios 6, versículo 11 a seguir, onde diz: revestível de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astúcias ciladas do diabo. Vamos abrir nossa Bíblia em Mateus capítulo 3, versículo 1, até onde o Senhor Jesus mandar. Título: João Batista. E diz assim a palavra do Senhor: E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha o seu vestido de pelo de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e de mel silvestre. Até aqui, amém? Aleluia. Até aqui é a palavra do Senhor Jesus. Aqui em Mateus capítulo 3, versículo 1 ao 4, vai vir falando do servo do Senhor, João Batista, aquele que preparou o caminho para Jesus Cristo. Homem este que também era primo de Jesus, ele também era raiz de Jessé, ele também veio da linhagem de Davi. O interessante é que tanto João Batista como Jesus, eles eram batizados desde o ventre da mãe, porque a palavra do Senhor vai vir dizendo que quando Maria, aleluia, e a mãe de João Batista, que estavam grávidas, se aproximaram e se viram depois de muitos anos, as crianças que estavam no ventre se moveram. As crianças que estavam no ventre se moveram. As crianças que estavam no ventre se saudaram. Isto dá para conhecer. Isso dá para perceber, na verdade, que era a unção de Deus que recaía sobre eles, porque eles já tinham sobre eles a virtude do Espírito Santo, pois nós sabemos que quando duas pessoas têm a unção de Deus, de longe ela reconhece o servo do Senhor. Quando a pessoa tem unção de Deus, de longe dá para ver o brilho do Senhor. Não importa se está do lado de fora da casa, não importa se está dentro, não importa se está do outro lado da linha, porque nós sabemos que quando há unção, logo percebemos a unção do Senhor. E o interessante era que essas crianças ainda no ventre, eu não sei quantos meses essas crianças tinham no ventre, mas eu sei que o Espírito de Deus, ao qual estava em Jesus, testificou também, aleluia, em João Batista. O Espírito de Deus, ao qual recaiu sobre Maria, também caiu sobre a mãe de João Batista, porque, aleluia, porque o anjo do Senhor desceu sobre a terra para falar para Maria que ela seria mãe. O anjo do Senhor também desceu para a terra para falar para a mãe de João Batista que ela também seria mãe. O interessante era que quando o anjo do Senhor desceu à terra, o anjo do Senhor, aleluia, recaiu com o Espírito de Deus sobre Maria, recaiu com o Espírito de Deus, aleluia, sobre a mãe de João Batista, e automaticamente no ventre delas foi colocado, aleluia, as crianças, e essas crianças, glória a Deus, aleluia, tinham o Espírito do Senhor, e verdadeiramente a palavra do Senhor vai vir dizendo que, aleluia, que João Batista, ele pregava a palavra do arrependimento. Por que ele pregava a palavra do arrependimento? Porque era chegado o reino dos céus, e hoje em dia o reino dos céus está mais próximo do que antes. É por isso que nós temos que pregar a palavra de arrependimento, mas não se engane, só consegue pregar a palavra de arrependimento aquele que tem unção do Senhor, só consegue pregar a palavra do arrependimento aquele que foi escolhido por Deus, só consegue pregar a palavra de arrependimento aquele que ora, jejua, busca, faz campanha, louva, lê a palavra. Só esses que conseguem buscar do Senhor, só esses que conseguem pregar a verdade santa do Senhor. Maravilha. Já vamos chegar na armadura, Deixa Deus trabalhar em nome de Jesus. Nós temos tempo. Qualquer coisa, Deus faz virar vigília. Vamos lá. Aí a palavra do Senhor vai vir dizendo que ele pregava a mensagem do arrependimento. Aleluia. Só que se nós pegarmos para ler lá em João, se eu não me engano é João ou é Lucas, que eu não me recordo agora, eu posso até dar uma olhada aqui rápido. Em João ou em Lucas vai vir falando sobre a oração de João Batista. Eu não me recordo direito se é em João ou se é em Lucas.
Eu sei que é um desses dois que vem falando sobre a oração de João Batista. E o interessante é que nessa parte onde fala da oração de João Batista, vai vir dizendo também que João Batista, ele crescia no deserto. É João capítulo 1, do versículo 15 a seguir, que vem dizendo sobre o testemunho de João Batista, onde fala sobre o testemunho dele e sobre a oração de João Batista. É no Evangelho de João. Vai falar que João, ele estava no deserto, e João, ele crescia no deserto, e crescia de forma irrepreensível. Presta atenção, ele crescia no deserto e crescia de forma irrepreensível. Tem muitos de nós que nesse exato momento está no deserto. Tem muitos que estão no deserto, Eu sei que os irmãos já cansaram de ouvir isso, já ouviram isso até demais, mas o deserto é um aprendizado. O deserto é aprendizado, portanto a palavra de Deus diz, João Batista ele crescia no deserto irrepreensível. Por quê? Porque João Batista ele estava aprendendo, naquele deserto ele estava aprendendo, estava desenvolvendo, estava crescendo, estava buscando ao Senhor e verdadeiramente ele crescia de forma irrepreensível. Ei irmão, quantas vezes você já pediu santidade ao Senhor? Quantas vezes você já pediu a perfeição a Deus? Quantas vezes já pediu a libertação, o renovo? Quantas vezes já pediu a conversão de alguém? Quantas vezes você já pediu a mudança na tua vida? Mas para ter mudança na tua vida é necessário passar pelo deserto, porque passando pelo deserto você vai alcançar a irrepreensão. A irrepreensão é ser uma pessoa irrepreensível. O que é ser uma pessoa irrepreensível? É a pessoa olhar para ti e não ter do que te acusar. Mesmo que você venha errar, você venha ser humilde para pedir perdão, porque quando nós se humilhamos e pedimos perdão, aquela vida, aquela alma, aquela pessoa, ela não é mais capaz de nos julgar, porque ela não consegue mais nos repreender, porque quando elas forem falar do nosso pecado, quando for falar do nosso erro, automaticamente ela vai lembrar, não, aquela pessoa já se desculpou, então não tem o que falar contra aquela pessoa. Mas aí a questão, tem muita gente que está pedindo a conversão da família, tem muita gente que está pedindo a libertação da família, mas não deixa Deus trabalhar. Quando Deus coloca enfermidade, ora pedindo misericórdia. Quando Deus faz sofrer um acidente, ora pedindo misericórdia. Quando Deus fala que vai colocar no leito, ora pedindo misericórdia. Ou deixa Deus trabalhar para Deus libertar, ou continuar na prova. Não tem como Deus libertar, sendo que você não quer deixar Deus fazer o querer dele. Deus só liberta se você deixar Deus fazer o querer dele. Quem sabe Deus quer libertar quando colocar no leito. Quem sabe Deus quer libertar quando fazer passar por uma prova. E Deus também sabe quando aquela alma não vai conseguir ficar na terra liberto. Talvez aquela vida não vai conseguir ficar na terra liberto, e é necessário Deus ceifar aquela alma, para que aquela alma venha subir ao céu com salvação. Mas aí você ora pedindo misericórdia em vez de entregar na mão do Senhor. E aí Deus fala, olha meu servo, já que você está pedindo para eu ter misericórdia com essa pessoa, eu terei misericórdia. Mas eu sei o que é necessário fazer para essa vida ser liberta. Eu sei, já que não quer deixar eu trabalhar, você fica com essa pessoa em casa, mas você permanece na prova. Aleluia, Jesus. Aí vamos lá. Né? Eu não sei por que Deus levou para esse lado, mas tem gente precisando ouvir. Não sei quem é, mas tem gente precisando ouvir. Então, amada igreja, antes de permanecer na palavra, já que você tem pedido libertação de algum familiar, deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar, entrega na mão do Senhor. Entrega na mão do Senhor. Quando for obra maligna, aí você ora repreendendo. Mas quando for a mão de Deus descendo sobre esta pessoa para quebrar essa pessoa, deixa a mão de Deus descer, deixa a mão de Deus quebrar, deixa partir, deixa moer, deixa torcer igual pano molhado, igual pano sujo, quando tem que torcer para tirar aquela água suja. Deixa Deus tirar a água suja dessa vida. Deixa Deus torcer. Depois que torce um pano sujo, o que tem que fazer? Tem que fazer o quê? Tem que lavar o pano, correto? Para lavar o pano é necessário fazer o quê? Esfregar o pano no outro. Deixa Deus esfregar essa alma, que essa alma vai ser liberta. Aí vamos voltar para a palavra aqui do Senhor. Né? E vem assim dizendo, lá no 3, vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Olha só que tremendo, igreja. Lá em João, capítulo 1, versículo 15, vem falando o testemunho de João Batista, aonde diz que o João Batista ele crescia de forma irrepreensível. Lá em João também, no capítulo 1, lá no finalzinho, João Batista vai vir dizendo o seguinte, Senhor, tu és o único capaz de endireitar as nossas veredas. E aqui, em Mateus capítulo 3, versículo 3, vem dizendo que endireitai as suas veredas.
é necessário nós deixarmos Deus endireitar a nossa vereda. Agora, vindo para a nossa vida, às vezes eu estou pedindo uma libertação ao Senhor, às vezes você também está pedindo uma libertação ao Senhor, só que essa libertação ainda não chegou na nossa vida, porque nós não estamos deixando Deus consertar as nossas veredas. Amada igreja, tem situação que para Deus consertar a nossa vereda vai doer. Tem situação que para Deus consertar a nossa vereda vai ter dor, vai ter perca, mas é necessário para que nós venhamos ter a vereda consertada. Tem situações que a vereda vai ser consertada sem dor, mas tem situação que é necessário passar pela dor, porque passando pela dor, nós vamos reconhecer que verdadeiramente é Deus que está trabalhando na nossa vida. Então vamos deixar Deus trabalhar. Meu Deus, essa mensagem está muito leve, senhor. Meu Deus. Mas é porque os irmãos precisam ouvir uma palavra de exortação. Precisam ouvir uma palavra, aleluia, que fere, mas que também dê vida. Uma palavra que fere, mas também dê ânimo, levante. Aleluia. E aí depois ele vem falando assim também. Voz que clama no deserto. Igreja, tem um segredo aqui. João Batista, ele era a voz que clamava no deserto. Tá certo que ele viveu no deserto, ele vivia no deserto. Mas levando para o espiritual. Esse deserto ao qual João Batista pregava era o deserto do coração. Era aquele coração que não tinha mais água. Aquele coração que não tinha mais fonte de água. Aquele coração que estava igual um deserto seco. Não tinha mais alegria, não tinha mais felicidade. Não dava mais fruto, nem árvore mais nascia, porque não tinha água para que aquela árvore viesse se alimentar. Esse era o deserto ao qual João Batista pregava. E é esse mesmo deserto que Deus está pregando hoje, porque tem situações na nossa vida que está como deserto. Eu não sei, tem pessoa que o deserto é o vício, tem outra pessoa que o deserto vai ser a mentira, já tem outra pessoa que o deserto é a fornicação, é palavrão. Cada um de nós tem um deserto, e nesta noite Deus ele quer colocar água no deserto do nosso coração. Deus ele quer purificar, quer limpar. Aleluia. E agora chegando na parte da armadura para encerrar a mensagem e nós começarmos a oração. Lá no versículo 4, Mateus capítulo 3, versículo 4, vai vir dizendo o seguinte: E João tinha o seu vestido de pelo de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre. Antes de nós chegarmos para falar da armadura, que era a vestimenta de João Batista, vamos falar primeiro do alimento de João. O alimento de João era gafanhoto e mel silvestre. Olha que interessante, gafanhoto e mel silvestre. Ezequiel ele vai falar o seguinte, Ezequiel quando ele come o rolo, ele fala o seguinte, lá na palavra de Ezequiel vem falando o seguinte, vem falando que o rolo, quando chegou na boca dele, era doce como mel. Mas logo embaixo vai vir falando que quando chegou nas entranhas, tinha gosto de fel, doía como fel. As entranhas dele doeu, porque foi purificado por dentro. Veio como mel, chegou na entranha, doeu. Por quê? Porque o evangelho tem momento que dói. Tem momento que dói. Mas no final de tudo, é igual mel, igreja. A palavra de Deus também vem dizendo que as coisas que são do mundo, elas vêm como mel e terminam como fel. E as coisas que são de Deus, elas vêm como fel e terminam como mel. Sabe por que João Batista comia gafanhoto e mel silvestre? Eu não sei se os irmãos sabem, mas gafanhoto, ele é azedo. Gafanhoto é azedo, é como fel. Gafanhoto é azedo. Ah, mas João Batista, dizem que ele comia gafanhoto frito. Amém, mesmo se ele fritasse o gafanhoto frito, ele fica duro, ele fica crocante e azedo. Por isso que João Batista molhava o gafanhoto no mel silvestre. Por quê? Porque o mel silvestre trazia o doce. E assim é a palavra do Senhor. Quando nós recebemos a palavra do Senhor vem como gafanhoto, a palavra do Senhor vem como fel, a palavra do Senhor vem amarga. Tem muitas das vezes que nós até emburramos a cara. Tem muitas das vezes que nós não queremos nem ouvir a palavra. A gente acaba até blasfemando contra Deus. Tem vezes que blasfema até contra Deus. Senhor, essa palavra aí é mentira. Esse servo aí não é usado nada. Essa palavra aí é heresia. Essa palavra aí não existe. Não, Senhor. Isso daí é uso e costume. Tem vezes até que blasfema contra a palavra do Senhor Jesus. Blasfema até contra Deus. Mas aí tem o porém. Quando a pessoa chega em casa, aquela palavra continua remoendo na entranha. Aquela palavra fica remoendo nas entranhas. Da entranha vai pro coração, fica remoendo aquele coração, aquela entranha.
E aí a palavra do Senhor começa a virar mel, por quê? Porque aquela vida, ela começa a meditar no que foi pregado. Aquela vida, ela começa a meditar, aleluia, na palavra do Senhor. E naquele momento, a palavra de Deus começa a se transformar em mel. E aquele mel começa a trazer a libertação daquela alma, a libertação daquela vida. Por isso, igreja, que é necessário nós pregarmos enquanto há tempo e enquanto não há tempo. Mesmo que as pessoas venham te dar tapa na cara, mesmo que as pessoas venham te apedrejar, venham te humilhar, venham te xingar, mesmo que a pessoa venha te fazer de pano de chão, é necessário pregar a palavra, porque um dia aquela palavra vai se transformar em mel, um dia aquela palavra vai trazer fruto. Jesus ele pregava, mas Jesus ele só foi, aleluia, Jesus ele só foi considerado filho de Deus depois que morreu. Entenda bem, Jesus ele pregava, para a maioria das pessoas da época de Jesus, a palavra de Jesus era fel. Para a maioria das pessoas da época de Jesus, a palavra de Jesus era como gafanhoto. Depois que Jesus morreu, que aleluia, aquela palavra entrou no coração das pessoas, começou a virar mel. E por causa disso que nós recebemos a palavra hoje em dia. Por causa disso que nós estamos com a palavra, estamos nos libertando. Então nós temos que pregar, nós temos que gotejar a sã doutrina de Cristo como a chuva. E agora indo para a armadura, para encerrar a pregação, vem falando que João Batista se vestia de pelo de camelo e usava cinto de couro. Igreja, isso daqui é Deus simbolizando no espiritual. Não adianta vir no material, não adianta vir no material que não vai entender. Se vir no material, não vai entender essa mensagem. Aquelas pessoas que vêm com teologia não vai entender essa mensagem, não vai entender. Aqui é teologia do céu, né? Não é teologia da terra. Aqui a palavra do Senhor, quando vem dizendo que João Batista estava vestido, era a armadura de João Batista. Aleluia. João Batista estava com roupa de camelo. Por quê? Porque lá no deserto tem que estar protegido. Se a pessoa que vive no deserto usa roupa fina, aleluia, ela sofre queimaduras do sol. Se usa roupa fina, aleluia, acontece que recebe queimaduras do sol. É por isso que as pessoas do deserto usam até pano na cara, para não queimar o rosto. Ou seja, a roupa de camelo, ao qual João Batista se vestia, era toda uma armadura. Por quê? João Batista, ele tinha pano no rosto. O pano era o quê? O capacete da salvação. João Batista, ele tinha a camisa, aleluia, ele tinha a camisa feita de pelo de camelo. Aquela camisa era o quê? Era a couraça da justiça. João Batista, ele tinha, glória a Deus, aleluia, ele tinha um cinto de couro nos seus lombos. Aquele cinto era o quê? Aleluia. Capacete da salvação, couraça da justiça e cinto o quê? Cinto da verdade. Aleluia. Deus é fiel e verdadeiro. Aí João Batista, ele tinha o sapato dele, que na época não era sapato, era sandália. João Batista tinha a sandália dele. A sandália de João Batista era o quê? Era a bota do evangelho da paz. João Batista, ele tinha o escudo. Por quê? Porque ele tinha fé. Ele tinha fé que ele era pregador daquele que viria para batizar com fogo. Então João Batista, ele tinha o escudo, ele tinha a fé, e por causa disso que ele crescia de forma irrepreensível, porque é o escudo da fé que joga por terra, maravilha Jesus, que joga por terra toda a seta e dados inflamáveis de Satanás. E João Batista, ele tinha a espada. Por quê? Porque a espada espiritual é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E João Batista, ele tinha a palavra de Deus. Ele tinha a palavra de Deus na mão dele. Ele tinha a palavra de Deus nos lábios dele. Ele tinha a palavra de Deus na mente dele, nos olhos dele e no coração. Porque Davi vai vir falando: escondi a tua palavra na tábua do meu coração, para que eu não venha pecar contra ti. Aleluia. O que não nos permite pecar contra Deus é guardar a palavra no coração. O que não nos permite pecar contra Deus é nós termos amor com a palavra do Senhor. Ou seja,
nós termos amor com Deus. Se você tiver medo de Deus, se você tiver temor a Deus, tu vai pecar, porque o temor só dá sabedoria. O temor, ele não dá salvação. O temor a Deus, ele não dá mudança. O que dá mudança é guardar a palavra. O que dá mudança é amar o Senhor. Isso que traz mudança para nossa vida. Então para de ter medo. Você ainda não conseguiu libertação? Eu também não consegui libertação em alguma área da minha vida, porque nós estamos com medo do que Deus pode nos fazer. Mas nós temos que guardar a palavra. Nós temos que ter amor ao Senhor. Em vez de ter medo com o que Deus pode nos fazer, por que nós não dobramos o joelho e falamos para Deus: Deus, eu não vou cometer esse pecado porque eu amo o Senhor. Não é por questão de medo, mas por questão de respeito. Não é questão de medo, mas por questão de aceitação. Porque o Senhor me aceitou e eu também aceito o Senhor. Não é por medo, mas é por amor. Porque o Senhor me amou e agora eu aprendi a amar o Senhor. Aí sim, nós vamos conseguir a libertação na nossa vida. Nós vamos conseguir o revestimento do Senhor. Nós vamos conseguir o avivamento e a restauração do Espírito Santo de Deus. É só ter amor. Amor. O segredo é amor e guardar a palavra do Senhor.